Eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UCAcast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabella Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. No episódio de hoje, temos a honra de receber Paulo Rebelo, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, graduado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, na Paraíba, com curso de capacitação em Gestão e Direito da Saúde. Muito obrigado por sua participação, Paulo. Uma honra contar com a sua presença. Honra minha, André. Completam a bancada os advogados Lucas Miglioli. Miglioli é membro da Comissão Permanente de Governança e Integridade e das Comissões Especiais de Privacidade e Proteção de Dados de Direito e de Saúde da OAB São Paulo. E coordena o Grupo de Trabalho em Compliance e Saúde Suplementar. Nos últimos anos, o segmento de saúde suplementar é o foco de sua atenção. Bem-vindo, Lucas. Olá, André, Fernando, Paulo, muito obrigado pela presença. Um prazer estar com vocês aqui. O Lucas já nominou, eu não havia nominado ainda, mas estamos também na bancada hoje com Fernando Bianchi, que é pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Médico e da Saúde pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Médico e de Planos de Saúde Privados e MBA em Gestão de Planos de Saúde. É membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo e é também palestrante na área de Direito Médico e de Planos de Saúde. Bem-vindo, Fernando. Olá, André. Olá, Lucas. Uma honra ter você, Paulo, nesse nosso bate-papo de hoje. Nós vamos começar, Paulo, eu vou te perguntar porque a nossa produção, pesquisando, a gente percebe que desde 2018 você tem uma destacada participação na vida pública no âmbito da ANS, onde fez parte da diretoria colegiada antes de assumir a presidência em julho de 2021. E é curioso porque o seu mandato vai até dezembro de 2024. E a nossa série especial é sobre saúde e futuro. Mesmo que 2024 não seja um futuro tão distante, eu gostaria de saber como é que você avalia nessa perspectiva de futuro o cenário brasileiro da saúde. Bom, André, obrigado mais uma vez pelo convite, parabenizar e agradecer também Lucas e Fernando, estar aqui compondo essa mesa. Bom, a agência tem, por óbvio, modernizar exatamente as suas normas, e é isso que a gente vem fazendo, ou seja, fazer com que ela seja cada vez mais recebida e entendida pela grande população, pelos beneficiários de plano de saúde, e esse é um grande desafio que nós temos, e eu acho que a regulação precisa cada vez mais estar mais próximo dos seus beneficiários, para que eles possam entender, e uma vez entendendo, estando ciente dos seus direitos e deveres, ele pode forçar esse mercado a cada vez mais estimular a concorrência, fazer com que haja uma melhoria na qualidade assistencial que já é prestada. Enfim, a agência vem fazendo esse trabalho, vem desenvolvendo. Mais recentemente, nós aprovamos uma norma, a RN 470, uma norma que atualiza o rol de procedimentos em eventos de saúde. Nós conseguimos fazer com que essa norma fosse cada vez mais dinâmica. Antes, nós tínhamos um modelo de incorporação em torno de 2 anos. Hoje, esse prazo já foi reduzido para 180 mais 90 para todo e qualquer procedimento, 120 mais 60 nos antineoplásicos orais. E aí fazendo com que qualquer submissão de tecnologia seja contínua. Antes nós tínhamos uma janela específica, agora em qualquer momento, você pode apresentar uma tecnologia para que a agência possa fazer essa análise. E o que é melhor, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer essa submissão para a agência, para que a gente possa analisar e dentro desse prazo que foi estabelecido, a gente dá a resposta, seja ela positiva ou negativa. Nós também avançamos no período de pandemia, nesse período que nós passamos, ainda estamos vivendo. Nós tivemos uma iniciativa do Boletim Covid-19, que é um boletim que dava informação a todos os beneficiários, lembrando que nós temos uma janela de informação que é prestada pelas operadoras para com a agência, ou seja, são informações trimestrais, e nós conseguimos fazer, através do requerimento de informação, que é um instrumento que nós temos, para fazer com que consigamos receber as informações de forma mais rápida, nós conseguimos levantar dados e informações para que pudéssemos informar
a todos os beneficiários o que é que estava acontecendo, o número de vidas, o custo de cada um dos procedimentos. Tanto isso é verdade que esse procedimento, que esse boletim foi premiado pela Fundação Getúlio Vargas como uma iniciativa regulatória da agência. Enfim, são vários os temas, várias iniciativas que nós estamos fazendo e, acima de tudo, olhando no futuro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, assim como todas as agências reguladoras, eu vejo como um instrumento importantíssimo para que a gente possa desenvolver cada vez mais o mercado, desenvolver mais o crescimento econômico brasileiro. Então, eu vejo como uma perspectiva muito boa, e não só da agência, como todas as outras que são das 11 agências reguladoras que nós temos aqui no Brasil. Que ótimo, Paulo. Eu acho ótimo, antes de passar para o Lucas, né, Lucas, porque o Paulo comentou sobre o presente, e é muito interessante isso, né? Uma perspectiva de futuro, mas já medidas que estão implantadas no presente, né? E eu acho que isso de uma certa maneira acalenta a todos nós brasileiros, né? Que incrivelmente, né, Paulo, exatamente na sua gestão, acompanhamos com lupa, pelo que eu posso perceber, o trabalho da Agência Nacional. Mas parabéns aí pelas iniciativas já implantadas. André, só para informar, na verdade, estamos num processo de conclusão da nossa agenda regulatória até 2022. Na verdade, nós tivemos uma prorrogação de mais um ano em razão da pandemia. E estamos concluindo agora, a partir do mês de setembro, já vamos divulgar o que é que nós estamos vendo ou prevendo para a nossa próxima agenda regulatória, ou seja, até 2025, na verdade, ou seja, vai passar um ano do término do meu mandato. E ali nós estamos colocando temas atuais, temas que nós iremos priorizar nesse próximo trimestre. E aí chamo e conclamo a todos os beneficiários que possam, na verdade, após essa divulgação, que possam apresentar sugestões, porque é de suma importância. A agência vive da informação que é recebida pelo público externo também, para que a gente possa desenvolver e apresentar nossas políticas exatamente para que a gente tenha uma regulação cada vez melhor, cada vez mais acessível e que chegue à ponta ao beneficiário, que é esse nosso foco. Lucas. Eu vou pegar esse gancho então, André, Paulo. Eu, analisando aí os últimos levantamentos disponíveis, né, é possível perceber que a partir de julho de 2020 é uma tendência forte de crescimento no segmento, né? A quantidade de a taxa de adesão, né, de entradas é muito superior à de saídas, de cancelamento. E muito disso vem da contratação dos planos coletivos empresarial. Então, é possível, analisando esse cenário, né, e aí até com base nessas iniciativas que você acabou de dizer, que além da própria iniciativa das empresas, né, da contratação, de se preocupar com contratação de planos de saúde aí durante a pandemia, é possível dizer que esse incremento decorre do aumento da percepção de confiança, né, no sistema. Há espaço para mais crescimento dentro desse cenário? Como é que você vê isso nos próximos anos? Ô, Lucas, esse é um dado e uma informação interessante, porque quando começamos na pandemia, lá em 2020, havíamos o cenário de que iríamos ter dificuldade perante o setor de saúde suplementar, uma vez que nós não sabíamos o que é que viríamos pela frente. Obviamente tem um setor que 70% são planos empresariais e é natural que um evento que atinja a saúde com consequência na economia, era esperado que houvesse uma saída robusta de beneficiários dentro do setor, e foi exatamente isso. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Ou seja, nós tivemos um período, até julho mais ou menos, como bem colocou o Lucas, uma redução do número de beneficiários, mas depois nós tivemos um aumento, como estamos tendo até hoje. Se você for olhar de julho de 2020 até hoje, nós temos crescido mês a mês. Foram mais de 1,6 milhão de pessoas só nos planos de assistência médica. Chegamos hoje a 49,9 milhões de beneficiários dentro dos planos de assistência médica. E de planos odontológicos nós tivemos um número maior, um número mais expressivo. Foram quase 2,6 milhões de pessoas entrando dentro do setor, o que demonstra a robustez desse setor. Em pesquisa recente, é o terceiro maior desejo da população brasileira, é você ter um plano de saúde, ficando atrás apenas da educação e da casa própria. E a satisfação desse setor com o serviço que é prestado atinge 80%. Então, demonstra, mais uma vez, que o setor está prestando o serviço adequado, está entregando
E, obviamente, também a pandemia, não podemos esquecer, que traz uma certa insegurança para as pessoas e fizeram com que elas procurassem mais, cada vez mais, estar dentro de um plano de saúde, mostrando que mesmo em uma situação adversa, eles conseguiram estar e dentro e recebendo o seu plano de saúde. Enfim, então eu acho que demonstra a solidez desse setor, que é um mercado que entrega aquilo que se propõe. Obviamente tem espaço para melhorar e é isso que a gente está fazendo, vem monitorando, vem fiscalizando e todo e qualquer problema que exista, obviamente a fiscalização vai intervir, a Agência Nacional vai intervir para que o serviço seja prestado de forma adequada. Muito bom, Paulo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas eu não me controlo de fazê-la no seguinte, que você vai ser, então, o presidente dos 50 milhões. É isso? Pela projeção, sim. É isso que está acontecendo então, já desde... Esse é um marco importante para nós todos, né? E para você, obviamente, pela gestão, mas... para nós todos. Eu só queria reforçar, antes de passar para o Fernando, se me permite, Fernando, por favor. Era reforçar a questão que na pergunta do Lucas é sobre credibilidade, né? O Lucas coloca na pergunta a questão da credibilidade. E eu acho que a agência tem um papel histórico na sua trajetória, na sua jornada de conferir credibilidade. Você acha que esses índices, você percebe, você que estávamos aqui ainda antes de começarmos, né? E eu fiquei impressionado com você comentando que fala com os consumidores, né? Que se dispõe a um determinado momento conversar com os consumidores. Eu acho que isso é um grande sinal já de credibilidade quando o presidente da Agência Nacional da Saúde fala com os consumidores. Queria que você tratasse um pouco dessa questão da credibilidade. Desculpa, Fernando, é só porque eu acho isso fundamental. Na conceituação do nosso cargo, a gente é servidor público, a gente precisa servir ao público. E é isso que a gente faz. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo do beneficiário, que aponta, é para eles que nós trabalhamos. Obviamente, nesse setor, sem os beneficiários, não existe esse setor de saúde suplementar. Então, a agência vem, sim, cada vez mais, estando próximo dos beneficiários, tem ouvido cada vez mais, abrindo os canais de comunicação para que haja uma interação e uma integração cada vez maior. Como eu já mencionei, há um grande desafio, que é que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam o que a agência faz, cada vez mais, abrindo mais esse leque para que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos e que possam nos procurar para que a gente possa intervir em qualquer situação, qualquer conduta que não esteja de acordo com a regulação, a gente possa, de fato, resolver essa conduta. Então, eu entendo que a agência vem ocupando o espaço, sobretudo pelo momento que a gente vive, da questão da pandemia, e a gente vai aproveitar esse espaço, sim, para estar cada vez mais próximo do beneficiário, para que a gente possa resolver os problemas e resolver, enfim, essas questões que são pontualmente colocadas, a gente também sanar para que a gente tenha um setor cada vez melhor, com menos assimetria de informação, com, obviamente, menos falha de mercado, que é esse o nosso foco, esse é o nosso objetivo como agência reguladora. Perfeito. Fernando. Obrigado, André. Eu queria só fazer uma observação na fala do Paulo, né? Que é um fato da relevância mesmo, né, do setor de saúde privada, né, do saúde suplementar. E isso ficou mais do que comprovado na pandemia, né? A relevância, por mais que sejam operadoras de plano de saúde, né, empresas privadas, ela tem uma natureza previdenciária, né? Ela tem uma natureza de relevância pública que está prevista, inclusive, na Constituição, né? Então, quer dizer, de fato, André, quando você fala da questão da credibilidade que a agência coloca no setor, faz muito sentido, né? Porque é um setor realmente de relevância absolutamente pública que, mesmo sendo privado, teve uma enorme importância num período excepcional como o de pandemia, né? Paulo, eu peço desculpa já de antemão da pergunta, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre o rol, né? O rol, a gente talvez poderia falar, né, um programa inteiro sobre o rol, de tão relevante que é essa matéria, né? Seja para os consumidores, para todos os players do mercado, né? As operadoras de plano de saúde, os próprios prestadores, aqueles que trazem incorporação de tecnologia, que trazem, enfim, o valor em saúde, efetivamente, para todo o segmento. Mas, assim, a gente percebe que há discussão judicial, há discussão popular, há discussão técnica, efetivamente, sobre essa matéria do rol. E sobre todos esses... Né, é até uma matéria assim, bem técnica que hoje, até dentro das casas, né, das famílias, se está falando sobre rol, de tão relevante que é. Né? Tua percepção
sobre a questão da definição da taxatividade, do rol exemplificativo, para onde você acha que vai, para onde você acha que deveria ir. Gostaria de te ouvir um pouco. Fernando, de fato, esse é um tema atual e muito caro para a agência. Obviamente, a gente tem que lembrar que foi uma das principais conquistas que a legislação trouxe, a legislação de plano de saúde, ou seja, o rol da agência, ou seja, está previsto em lei essa taxatividade, que é isso que a gente defende, porque sem taxatividade você não consegue ter previsão de o que é que vai ser cobrado, do que é que vai ser estabelecido. Não tem estudo atuarial no mundo que consiga prever algo que não está dentro de um universo. Então, a agência tinha um rito de incorporação de tecnologia que demorava quase 2 anos. Esse processo já começou desde o ano de 2021, na verdade, começou no debate, numa discussão junto com a sociedade, junto com todos que fazem parte dessa cadeia da saúde suplementar. Conseguimos um avanço, reduzimos esse prazo a princípio para até 18 meses e inovamos com essa lógica da submissão automática. Logo depois veio a medida provisória, em que, a princípio, veio uma lei, a 6330, que queria tornar o rol, o antineoplasmo de forma automática, ou seja, uma vez aprovando pela Anvisa, já seria automaticamente incorporada. Houve uma medida provisória em seguida, esse projeto foi aprovado, mas o presidente da República vetou, veio a medida provisória logo em seguida, para que a gente pudesse equalizar. E aí a gente conseguiu reduzir esse prazo, houve uma redução comparado ao que é hoje aplicado pelo sistema público, o Sistema Único de Saúde, através da Conitec, um prazo de 180 dias mais 90 e 120 mais 60 na questão dos antineoplásicos orais. Ou seja, então, nós tivemos uma evolução tremenda. Uma outra inovação, a própria Conitec, uma vez incorporando ou aprovando uma incorporação, nós temos por obrigação em 60 dias incorporar perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o que está em jogo aqui é a segurança do paciente. Quando a gente defende o rol taxativo e uma avaliação de tecnologia em saúde, é exatamente para que aquilo ou aquela tecnologia que foi analisada, a gente sabe que na ponta o que é que vai ser entregue, o que é que efetivamente, qual é o benefício que isso vai passar para o paciente, para o beneficiário. E quando uns defendem que o rol precisa ser exemplificativo e tudo que for apresentado tem que ser incorporado, primeiro que é uma inversão de valores que nem o Sistema Único de Saúde proporciona isso para toda a população. O sistema suplementar, pelo nome já diz, é suplementar, ou seja, aquela pessoa que não queira se contemplar com aquilo que é proporcionado pelo Sistema Único de Saúde, ela pode aderir a um plano de saúde e ter aquilo que foi contratado, que foi estabelecido, lembrando como era o setor de saúde suplementar antes da legislação. Sim. Ou seja, de fato era uma barbárie, você não tinha nenhum protocolo, você não tinha nenhuma regra, padronização de nada. Tinha dificuldade na própria regulação, não existia regulação econômica financeira, tanto é que quando a regulação foi aprovada e a agência começou a intervir, muitas dessas operadoras saíram porque não tinham qualquer capacidade de estar operando dentro do setor de saúde suplementar. Então, houve um avanço tremendo. E aí, quando vem uma medida como essa, de querer achar de forma utópica, romântica, de que o rol precisa ser exemplificativo, a conta chega. Alguém vai ter que pagar. Não é a operadora, porque a operadora não tem dinheiro. A operadora recebe o dinheiro do beneficiário e paga ao prestador. É isso que acontece. Então, no final das contas, quem vai ter que pagar é o próprio beneficiário. E é isso que precisa ser entendido. Não adianta a gente estar querendo incorporar algo que não tem qualquer tipo de benefício para o paciente. Uma evidência, né? Qualquer evidência. Científica. Então, o que é que isso vai gerar? Vai gerar um alto custo. Esse valor vai ser repassado, o beneficiário vai continuar pagando e vai continuar pagando mais, não vai conseguir pagar. E o que é que vai acontecer? Vai lotar e vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. Então, eu vejo com preocupação essa aprovação que foi recentemente feita pela Câmara dos Deputados. Nós estávamos querendo fazer uma construção de uma mediação, ou seja, tentando encontrar vamos dizer assim, uma porta entreaberta para aquelas soluções ou aquelas evidências que, de fato, estejam comprovadas e robustamente comprovadas, a gente pudesse fazer uma espécie de fast track, ou seja, conseguir incorporar mediante essas questões. Mas o fato é que o texto que foi aprovado, ele, embora estabeleça que o rol vai ser de competência e de responsabilidade da sua elaboração pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ele deixa essas duas exceções, que seria medicina baseada em evidência ou alguma tecnologia que tenha sido aprovado numa agência de avaliação de tecnologia em saúde internacional com reconhecimento internacional. Então,
Eu acho que a gente precisa trabalhar esse texto, melhor trabalhar esse texto junto ao Senado Federal, que é para onde foi o projeto, para que a gente não tenha um retrocesso. Não tenha um retrocesso, porque não adianta você querer achar que vai se pagar o mesmo valor de hoje com um rol que você não sabe o que é que vai ser incluído. E me preocupa muito qualquer tecnologia, e o Brasil tem um potencial gigantesco. A gente tem um país de dimensões continentais, 212 milhões de beneficiários. Imagina isso aqui, isso é um play para a indústria do mundo todo. Então as pessoas vão começar a querer colocar todo tipo de tecnologia aqui dentro, e as pessoas, uma vez receitadas pelo seu médico, trazendo uma evidência qualquer, você vai ter que fornecer, se não for via agência, vai ser via judiciário. Então, assim, eu vejo com preocupação no sentido de aumentar cada vez mais a judicialização dentro do setor de saúde suplementar, que é isso que vai acontecer. E aí a consequência, a médio prazo, vai ser exatamente essas pessoas não terem mais condições de pagar e vão ter que sair do setor. Para que você veja, hoje, esse ano, quem critica o rol taxativo, o rol dinâmico, que eu acho que é melhor falar, porque taxativo fica numa lógica de dizer estático. Só esse ano a agência já incorporou 22 novas tecnologias. Só esse ano. Em tecnologias que nós analisamos só com relação a um determinado medicamento, que eu não vou falar, para depois não... o impacto dele em 5 medicamentos era quase 490 milhões de reais. Ou seja, esse é o trabalho que a agência faz. Isso é um trabalho sério, um trabalho de uma agência reguladora que é especializada, com expertise 24 horas por dia, exatamente fazer isso. E aí, quando você vem uma medida, uma proposta legislativa, repito, é legal, ela é legítima, mas quando você faz dentro de um cenário de pouco tempo de debate, ou seja, foi um grupo de trabalho que em 10 dias concluiu uma análise e simplesmente decidiu. Então, como é que você vai ter condições de analisar e ver os prós e os contras numa determinada situação? Outra, o Brasil vai ser o único país do mundo, se uma vez for aprovada uma lógica do rol exemplificativo, em que não tenha avaliação de tecnologia em saúde. O Brasil hoje, com esse prazo de 180 dias, é o país que tem o menor prazo de incorporação de tecnologia no mundo. E as pessoas não enxergam ou não querem enxergar. Aí se aproveitam diante de uma situação de um período eleitoral e aí querem mudar na legislação, querem fazer essas alterações sem que haja o debate, sem que haja exatamente esse tempo para que a gente possa discutir, ouvir os lados e tentar chegar num consenso. Obviamente é legítimo, volto a repetir, o que a Câmara fez. É legítimo, ele representa o povo, ele representa as pessoas os deputados representam aqueles que votaram, que é o grande povo. Então, assim, mas precisa ter responsabilidade nesse sentido. Ele precisa ter, primeiro, a consequência da sua decisão. Porque uma consequência vai ser o seguinte, um aumento do valor, o expurgo de pessoas que não vão conseguir mais pagar os seus planos de saúde, e aí a gente vai ter uma situação complicada, uma situação cada vez mais vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, e aí vira um problema. Então, assim, são essas questões, são esses pontos que a gente tenta passar, tenta informar aos parlamentares, para que quando houver uma decisão, ele tenha qualidade naquilo que está sendo informado e que ouça o órgão regulador. Ouça o órgão regulador. Como técnico, né? Que é técnico, como princípio de deferência. Ou seja, se a gente era um Estado interventor, se era um Estado empresarial, e na década de 90 nós mudamos essa figura para ser um Estado regulador, tendo avanços significativos, ou seja, a gente consegue... Qual foi a lógica? É o crescimento econômico, que é isso que a gente quer, por via de tentar avaliação de risco, que não se tinha, levantamento de dados para que a gente possa exatamente fazer uma decisão de qualidade técnica, a sustentabilidade econômica financeira de um setor. Então, são esses pontos que precisam ser observados, são questões que precisam ser observadas e não estão sendo observadas. Então, esse é o problema, eu vou ficar rouco, gritando por essa questão, mas enquanto eu tiver nesse cargo, vou defender aquilo que é tecnicamente correto. Tecnicamente correto. Pode parecer que estamos só, mas a verdade é que precisa ser observado o que diz o órgão regulador, que é isso que a gente faz, a gente é capacitado para isso, temos corpo técnico de excelência lá, que estão há 22 anos fazendo exatamente isso, olhar a regulação na saúde suplementar brasileira. Nós temos ferramentas de governança da análise de impacto regulatório, análise de resultado regulatório, ou seja, qualquer medida regulatória que nós adotemos, a gente passa por um processo regulatório rígido. Não é tocado a toque de caixa e olhando uma percepção de A, B ou C. Não, a gente faz uma análise de impacto regulatório, a gente ouve a população, tem transparência, as pessoas podem se manifestar. Então, o que a gente
pede e grita é que o órgão regulador, respeitando, mais uma vez, o legislador, mas que seja observado o que faz o órgão de defesa, o órgão regulador, a agência reguladora. Que não deixa de ser, quase pelo seu ato falho, de defesa do consumidor. Sem dúvida, sem dúvida. Quase que você... Sem dúvida. Mas é isso, você sabe que eu, nessa conversa, nessa caminhada junto à Câmara, discutindo e debatendo sobre o rol, eu fui fotografado dentro de uma sala que estava sendo discutido essa questão desse grupo de trabalho, para que eu passasse as impressões num pouco tempo que eu consegui ficar lá, porque tem deputados que queriam que eu ficasse, outros que não. Ou seja, aqueles que defendiam um rol mais amplo, eles não queriam minha presença, obviamente porque não queriam ouvir aquilo que tecnicamente era para ser apresentado. E aí eu fui criticado na imprensa, no sentido da imprensa, digo, nas redes sociais, dizendo que eu não... Será que se era ético o presidente da agência que defende o rol taxativo está participando de uma reunião do grupo de trabalho? E aí é nada mais ético do que o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que defende os beneficiários, que eu estou ali para defender os beneficiários, não é outra coisa. Obviamente a gente tem que olhar a floresta como um todo, mas a gente defende, no fim da linha, é o interesse público, é o beneficiário que a gente está lá. E aí ela estava criticando, obviamente essa pessoa tem um interesse outro, que não é, obviamente, não é um rol taxativo, não é a sustentabilidade do setor. Obviamente, ela tem interesses pessoais. Então, quem eticamente não seria adequado seria essa pessoa que estava me criticando. Mas a agência, na figura do seu presidente, quando está lá, ele está defendendo a sustentabilidade do setor. Mas, enfim, é um desafio grande, mas é... Eu queria só fazer uma observação, que é muito bom ouvir, né, o regulador, né, trazendo essa posição, porque a gente falou de relevância pública do setor de saúde privado, e aí, fazendo só um paralelo, é o que o Paulo falou de sustentabilidade, né? Sustentabilidade é importante, né? E eu queria só colocar uma questão aqui, Paulo, que assim, né? Necessariamente dar tudo nem sempre é o melhor, né? A gente tem que falar em eficiência, eficácia, né? Porque, de fato, os recursos são finitos, né? E com uma celeridade que o Paulo conta aqui para nós da incorporação de tecnologia, não há desassistência, né? Não há desassistência. Não há essa sensação ao consumidor de desassistência, né? É eficaz a incorporação, né? Aquilo que for eficaz será incorporado, né? Hoje o rol tem 3.368 procedimentos incorporados. Tecnologias que estão à disposição dos beneficiários, lembrando que a agência, nesse processo como um todo, a gente tem ouvido, tem falado, tem dialogado com todos, e aí exatamente isso que você está falando, assim, tem questões que sobrepõem aquilo que a técnica faz sobre interesses outros e tenta colocar por água aquilo que a regulação faz, aquilo que a gente tem de melhor, enfim, mas vamos em frente. Mas, Paulo, a sua fala denota bem a atuação do regulador, né? Como o Fernando ponderou aí, às vezes dá a ilusão de que muitas vezes você dá tudo, você ao mesmo tempo acaba desassistindo algumas pessoas, como você ponderou, né? Esse rol mais elástico, né, acaba levando no médio e longo prazo, afastando as pessoas, te retirando das pessoas a condição de manter o plano de saúde. Mas ficando aí, vocês dois falaram, né, o Fernando e o Paulo falaram de sustentabilidade do sistema, e eu queria falar um pouco sobre isso. Desde a presidência do Leandro, né, a ANS já vem adotando algumas medidas para mudar o capital regulatório, e com isso acaba entrando um pouco, até numa forma disruptiva, na parte da gestão das empresas, né? Eu acho que a RN, a Resolução Normativa 443, agora 518, fala muito sobre isso. A questão de governança das empresas, gestão de risco e controles internos. Isso denota também a atuação da agência reguladora como uma atenuadora das falhas de mercado, principalmente da simetria de informações, né? Como é que você enxerga esse trabalho? Porque a gente está num momento de transição, né? A norma vem em 2019, já numa linha progressiva, né? Houve, de fato, uma mudança da ANS, um desafio da ANS de conseguir parametrizar uma norma com relação às diferenças, à diversidade de estrutura que as empresas operadoras têm
dentro do país, empresas muito estruturadas, empresas pouco estruturadas. Então, era preciso parametrizar uma norma que fosse palatável para todas essas empresas, independentemente da estrutura que cada uma delas tivesse. E há uma tendência de médio e longo prazo dessas normas que tratam de governança e controle interno serem cada vez mais rígidas. Como é que você vê essa progressão? Isso já tem um reflexo imediato no mercado? Você enxerga isso de uma forma já imediata ou realmente é um trabalho que é feito passo a passo, que tende a surtir efeito no médio e longo prazo? Muito boa pergunta, Lucas. De fato, a agência tem essa visão. O Leandro, quando passou na gestão lá da agência, a gente brinca que, na verdade, é um quadro, você começa a ser pintado aos poucos e as pessoas vão vendo, vão olhando para onde nós queremos chegar. Na verdade, a 443, que agora hoje é 518, que é uma regra de governança, é uma realidade que nós colocamos, já sinalizamos que estamos colocando em níveis baixos de governança, vamos exigir das operadoras, a princípio as maiores, as grandes operadoras, e as pequenas já podem ir sinalizando para que lá na frente a gente vai começar a apertar. Porque o barco está aqui, embarquem todos nesse barco da governança. Se organizem, porque isso a conta vai chegar. E a gente vai exigir que haja uma gestão de qualidade, uma gestão de eficiência, porque nós fizemos um estudo de 2012 a 2018, de 110 operadoras ou 119 operadoras que foram liquidadas, 100% dessas operadoras não tinham qualquer tipo de controle interno. Ou seja, elas sucumbiram a má gestão. Sucumbiram a má gestão. Então, essa sinalização nossa é exatamente para que aconteça isso. Ou seja, elas precisam olhar para a gestão. Nós estamos respeitando o tamanho de cada uma das operadoras, porque, obviamente, tem operadoras pequenas, a gente tem um mundo de pequenas, médias e grandes operadoras. A realidade da operadora grande é uma, a da média é uma outra. Você não pode exigir de uma pequena a mesma coisa de uma grande, até porque tem custo. Tem custo que precisa... mas a agência já vem sinalizando que isso vai ser uma realidade. A curto, médio prazo, a gente vai apresentar essa proposta de resolução, aumentando a régua, para que exatamente a eficiência e a qualidade da gestão no setor de saúde suplementar seja cada vez maior. A agência vem dialogando, obviamente, sempre. Qualquer alteração que for feita é debatido, é discutido, mas o fato é que a gente precisa cada vez mais exigir que haja qualidade nesse serviço prestado. Além da questão da governança, a gente apresentou uma proposta que já foi aprovada, que é exatamente a questão da proporcionalidade, para que a gente consiga enxergar as operadoras com cada uma das suas características. Ou seja, nós temos operadoras de média, grande e a pequena também. Então, assim, essa norma da proporcionalidade é tratar cada um diante das suas características. Isso a gente já aprovou. Também, no horizonte, lá na frente, a gente vai começar... o próprio capital baseado em risco é um pouco isso. Assim, é um avanço, isso, né? É uma evolução. Eu costumo dizer que, na verdade, você, por lealdade intelectual, a assessora Tatiana Aranovitch ela fala que é o seguinte: esse capital baseado em risco é você pegar um terno e pedir para um alfaiate fazer um terno na medida que o seu corpo quer, nem exigir demais para que ela não tenha dificuldade, a operadora tenha dificuldade, nem exigir de menos para que, caso haja algum problema, o beneficiário seja prejudicado. Então, são ações e são medidas que a agência vem adotando, vem aprimorando e inovando também nessa questão na nossa normativa, para que cada vez mais esse setor entregue um serviço de qualidade cada vez maior. Eu sou fã da Tatiana, ela já fizemos 2 webinars sobre este assunto. E toda vez que ela traz esse tema, ela aborda de uma forma muito didática e faz muito sentido esta evolução da normativa, né? Até porque você partir para um capital baseado em risco, exige muito que a empresa conheça a própria operação. E nada garante mais do que conhecer o próprio negócio que estabelecer práticas de governança a ponto de fazer você olhar para o próprio negócio. Eu acho essa iniciativa da ANS, exemplo que fizeram outros segmentos do mercado, eu acho muito importante para a sustentabilidade do setor. Já que você falou, Lucas, da questão uma linguagem mais simples, é uma tônica da agência, tá? A gente tem cada vez mais, e isso é uma coisa que a gente vem conversando internamente, eu acho que tanto na forma de se comunicar perante o grande público, seja através de uma matéria de jornal, seja nos próprios normativos, obviamente tem uma regra a seguir,
mas o fato é que a gente vem aprimorando e querendo cada vez mais que essa linguagem seja mais simples possível, uma linguagem cidadã, porque faz com que as pessoas entendam, compreendam aquilo que a gente está querendo. Recentemente a gente teve uma reunião nesse sentido, porque a gente, por natureza, por essência, a gente é técnico. Então, qualquer resposta que é dada, seja na imprensa, seja, enfim, qualquer outra forma de se comunicar, a gente tem uma linguagem muito técnica. E a gente vem alterando, inclusive, essa questão dos dados. A gente tem muito dado, a agência tem por natureza, é a matéria-prima nossa, é a informação, é o dado. E a gente vem evoluindo nesse sentido, ou seja, a gente vem transformando os dados em informações através dos Power BIs. Hoje você pode entrar na agência, no site da agência, você tem todo tipo de informação que você quiser. Desde de mapeamento das operadoras, quais são os preços que são cobrados, qual o valor que é aplicado em determinado lugar. Tem um Atlas, tem um Prisma, ou seja, esses aspectos econômicos financeiros estão lá. Então, a agência vem evoluindo cada vez mais para ser uma agência que se comunica de forma simples, de forma direta com o cidadão, exatamente tentando fazer com que as pessoas compreendam cada vez mais o que a agência faz. Porque a comunicação só é efetiva quando ela atinge o resultado, né? Então, se ela for técnica 100%, ela não atinge. E eu vou te compartilhar uma coisa que muitas vezes lá no dia a dia a gente acaba se surpreendendo com o volume e a qualidade das informações disponíveis na ANS, disponíveis para todo o público. É muito interessante. Parabéns por esse trabalho. Maravilha. É o que hoje se convencionou chamar de linguagem simples, né? Quer dizer, todo mundo tenta isso. Mas eu quero voltar, eu quero pegar um gancho na questão do capital de risco e ver se faz sentido, se você considera, Paulo, se há uma preocupação e uma atenção da agência no que diz respeito ao risco da concentração, né? A gente sabe que momentos como o da pandemia internacionalmente, em alguns setores econômicos, você teve concentração, né? Porque até pela própria dificuldade que eventualmente era a sobrevivência daquelas estruturas um pouco menores. A gente percebe alguns movimentos interessantes esse ano no próprio, né, no segmento da saúde suplementar, alguns movimentos bastante contundentes, diríamos nós aqui, que conhecemos, de concentração. E a concentração, eu entendo perfeitamente a busca pela eficiência, mas em contrapartida, existe sempre também o risco da concentração excessiva, né? E a concentração excessiva, ela traz aí algumas questões que muitas vezes para o consumidor é vista de maneira eventualmente não tão positiva, porque isso interferiria em custos, etc. e tal. Desculpa eu estar me estendendo, mas eu tenho certeza, pelo que eu acompanho do seu trabalho, eu tenho certeza que você e a diretoria já pensou nesses riscos da concentração, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá, primeiro, a agência não vê, pelo menos eu particularmente, não vejo qualquer problema na questão desses movimentos que estão acontecendo. Esse é o primeiro ponto, que na verdade eu acho que é um movimento natural. E se considerarmos o nosso mercado, nós ainda temos um setor mais fragmentado comparado a outros mercados Brasil afora. Tá? Obviamente, a gente precisa estar acompanhando, como você bem colocou, essa RN 475, que confesso que eu não sei qual é a nova depois dessa revisão do estoque regulatório, em razão do decreto 10.139, eu não consegui decorar todos os números. Ela tem um pouco esse viés de olhar cada uma dessas operadoras, cada um dos tamanhos dessas operadoras e exatamente aquele receio da quebra no americano lá, do too big to fail, grande demais para quebrar. Então, obviamente, tem uma questão concorrencial que não cabe à agência, é o CAD, que bota o dedo e, enfim, que faz esse acompanhamento. Mas, da nossa parte, a gente vem acompanhando e percebendo esses movimentos e enxergando de forma natural. Eu não vejo nenhum problema da forma como está sendo feito. Obviamente, a gente precisa estar acompanhando, estar monitorando, mas, como órgão regulador, eu não vejo nenhum problema esse tipo de concentração. É natural, é uma busca. Você quer buscar eficiência, você quer buscar sinergia em algumas situações. Quando você acaba verticalizando, é isso que você tem o seu hospital, você tem sua operadora, você consegue ter uma sinergia nessa relação, o custo que seria de um prestador acaba sendo integrado, enfim. Então, é uma situação de mercado. A gente tem que acompanhar, obviamente, ver se a prestação de serviço está sendo feita de forma ideal, está entregando valor em saúde ao paciente, se ele está satisfeito com aquele serviço prestado. Então, a agência vem acompanhando e observando exatamente essas questões. Ótimo. Obrigado. Paulo,
Pegando um gancho no que foi colocado aqui da classificação do tamanho das operadoras, né, que a própria legislação regulatória coloca, grande, média, pequena, e até falamos de concentração de mercado, enfim, os M&As, né, que o mercado denomina, há, por vezes, uma sensação de operadoras menos estruturadas, como de pequeno e médio porte, de que, por vezes, não tem um acesso tão grande ao regulador, por vezes, uma dificuldade de interpretação das normas, dos atos regulatórios. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como a agência vê esse segmento, né, das pequenas, das médias, sobretudo porque nós já estamos com 25 anos, praticamente, de regulação na saúde privada, não é? O que leva a uma conclusão de maturidade do segmento, de evolução. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né, a visão do regulador. Fernando, você sabe que essa pergunta é interessante. Eu costumo participar desses eventos, obviamente, como vocês também participam de muitos, e às vezes eu tenho contato com presidentes das operadoras e eles nos colocam como se fosse algo inacessível, ou seja, como o órgão regulador fosse numa lógica do poder punitivo, vamos dizer assim, que não é isso. Na verdade, a agência tem um propósito, mesmo quando você utiliza seus instrumentos e ferramentas relacionadas à direção fiscal, direção técnica ou algo nesse sentido, ela só é aplicada, só é aprovada para que haja direção fiscal, direção técnica, em razão da necessidade ou a gente observar que aquela operadora tem condições de sair daquela situação de dificuldade que elas estão vivendo. Então, a gente tem cada vez mais, nós estamos abertos para ouvir todas as operadoras, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Essa RN da proporcionalidade também tem esse viés, ou seja, para que a gente possa olhar cada uma das suas operadoras, dos seus tamanhos, com suas características específicas. Nós temos os canais abertos para que a gente possa ouvir, os canais de comunicação dentro da agência abertos para que a gente possa dialogar. E tem uma situação interessante que dentro do próprio boletim Covid, considerando a dificuldade que a gente já enxergava que a pequena ou média operadora ela tivesse em nos responder aquela questão relacionada ao requerimento de informação, que exigiria um pouco mais de estrutura, de servidores e etc. Nós fizemos, à época, eventos ou reuniões por região e chamamos as pequenas e as médias operadoras. Obviamente, a gente estava em lockdown, mas nós tínhamos por videoconferência. Então, nós fizemos 2 rodadas de reunião com cada uma das operadoras, destacando as regiões dela, exatamente para que a gente tenha cada vez mais contato, mais proximidade com as operadoras e falar. Obviamente, a gente está falando para um canal que vai ser ouvido por muitas operadoras, obviamente seus presidentes e os assessores. Nos procure. A agência tem a intenção e quer ouvir. A regulação só melhora, só se qualifica a partir da crítica, a partir de um elogio também. É bom também ouvir elogio. Claro. Mas eu acho que a gente só consegue evoluir, só consegue crescer na regulação, fazer uma regulação cada vez melhor e que atenda a todos, através do diálogo, da relação dialógica com todos os atores do setor. Então, não tenham receio, nos procure. Como eu já falei, nós servimos ao público e o nosso público também é o beneficiário, é a operadora, são os prestadores, embora nós não regulemos, mas estamos à disposição para ouvirmos a todos, porque só assim a gente vai cada vez melhorar a qualidade regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Perfeito, obrigado, Paulo. Essa questão integrada, né, Paulo, eu acho importante, né? Quer dizer, mesmo que quem você não regula pode estar acessando, né, porque faz parte do sistema, né? É sistêmico, então isso Tem dentro da regulação, tem a Câmara Técnica, a CATEC, que é exatamente para que a gente possa fazer esse diálogo junto aos prestadores e demandas específicas, até com relação à questão de contrato entre prestador e operadora, chega na nossa porta e eu digo, aqui a porta não vai estar fechada para ninguém, eu não vou ter força para estabelecer qual percentual de reajuste para A, para B, mas querendo, eu acho que a agência, como já falei, é o fórum, é o espaço, é a arena para que a gente possa discutir todos os temas, ou seja, todos os conflitos, seja ele convergindo ou divergindo. É nesse espaço, é na regulação que a gente consegue encontrar as soluções desses problemas do setor. Então, a agência está aberta a qualquer
pessoa que queira conversar, seja indústria, seja prestador, seja a operadora, seja beneficiário. Ótimo. Eu acho que essa é a nossa função. Essa é uma prestação de serviço ótima. Eu me comprometo contigo, Paulo, que nós só vamos aceitar uma reclamação se tiver correspondente um elogio, tá certo? Fazemos uma questão de correspondência. Mas eu vou pegar esse gancho aqui, Paulo. Eu sei que você tem um diálogo muito aberto, independentemente da estrutura da empresa, você tem agenda aberta para atender a todos, né, como você acabou de ressaltar aqui. Mas eu sei também que você atende diretamente os beneficiários que defendem alguns pontos. Como é que você vê essa comunicação direta, aberta com os beneficiários? É uma forma muito transparente de trabalhar, né? Uma forma muito... Aliás, algumas pessoas, não digo desse setor especificamente, mas algumas pessoas até evitam esse tipo de contato. Você, pelo contrário, você fomenta esta conversa, você fomenta esse canal de comunicação. Isso demonstra muito a sua característica de trabalhar. Como é que você sente isso no dia a dia? Como é que isso interfere no seu trabalho? Eu sei que é positivamente, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, os instrumentos e as ferramentas que nós utilizamos, ou seja, o Diário Oficial da União, quando a gente tem uma consulta pública, uma audiência pública, muitas das vezes é inacessível para essas pessoas. Eu tive num evento mais recentemente lá no Tribunal Superior Eleitoral, fui lá ouvir, tinha uma ministra Cláudia, ela falava o seguinte, Maria Cláudia, ela disse que hoje nós temos 150 milhões de WhatsApp, de pessoas com WhatsApp, até mais um pouquinho, mas essas 150 milhões de pessoas, elas se alimentam, as informações, o único meio de comunicação que eles têm é através do WhatsApp. Ou seja, para você ver, eles não conseguem ter informação através de jornal, eles não conseguem ter informação através de uma internet, ou seja, é através do WhatsApp. Então, eu tento, através desses veículos, ou seja, eu tenho um Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn. Então, quando eu tenho contato, ou seja, alguém me manda mensagem e eu tenho que responder, eu acho que é o meu papel. A gente precisa estar junto, precisa estar ouvindo também essas pessoas, porque às vezes os canais normais que nós temos, ou seja, através de publicação do Diário Oficial da União, para marcar num determinado... As pessoas não têm acesso, não vão conseguir enxergar. Não vão conseguir enxergar aquele espaço para que eles possam publicar, que eles possam falar. E até o próprio site da agência, as pessoas não têm essa curiosidade de ir lá observar. Então, eu procuro, sempre que possível, quando há alguma mensagem, mensagem através do Instagram, eu tento entrar em contato, disponibilizo meu celular, e aí a gente começa a trocar, cria uma relação de estar tentando chegar a um consenso. Essa questão do próprio, essa incorporação recente que nós tivemos do transtorno do espectro autista, se deu dessa forma. Assim, muitas dessas mães, eu mantive contato através do Instagram, ou seja, elas começaram a mandar mensagens e eu fornecia meu número celular e a gente começava a conversar para chegar a um consenso, enfim, tentar passar o que é que acontecia, o que é que a regulação faz, tentar explicar o que é que a gente, por que não poderia fazer exatamente daquele jeito que elas estavam querendo, mas poderíamos avançar. Tanto é que chegamos depois de muito diálogo, muita conversa, obviamente, tecnicamente foi resolvido, a agência trabalhou, analisou e aí positivou através dessas incorporações que nós fizemos. Entrou em vigor agora, inclusive, por questão de isonomia, mais recentemente, no dia 1º de agosto, em que nós incorporamos tanto para os transtornos do espectro autista, para a esquizofrenia, para a síndrome de Down, enfim, paralisia cerebral, as sessões ilimitadas. Então, isso foi fruto de uma conversa, de um diálogo aberto, com a população aberta dessa forma. Parabéns. Maravilha. Parabéns. Bom, antes de passar, a gente está chegando, infelizmente, ao final, Paulo. Temos por hábito aqui, e graças a Deus é um hábito bastante frequente, que a gente convida novamente, né? Porque é quando a entrevista é muito boa. Mas eu queria passar para o Fernando, para as considerações finais, depois para o Lucas, e depois eu passo para você para as considerações finais, porque eu acho que temos um monte de assuntos aí, né, Fernando? Por favor. Não, obrigado, André. Bom, na verdade eu gostaria de agradecer muito a tua presença, Paulo. Foi muito enriquecedor discutir sobre vários aspectos da regulação. Falamos das operadoras, dos beneficiários, de visão futura. Então, ter, né, essa sensação e, na verdade, uma verdade de saber que a gente pode dialogar com o regulador, saber que a gente pode trocar ideia, contribuir, é muito bom. Muito obrigado.
Lucas, por favor. Minha consideração final é agradecer ao Paulo. Eu sei que você está com a agenda cheia aí nos últimos dias, motivo não falta, mas por ter vindo aqui, muito obrigado. Eu acho que os assuntos que a gente abordou aqui são muito interessantes, interessam não só para o mercado, mas para os beneficiários também. Mostra muito, a gente falou bastante de sustentabilidade, equilíbrio do sistema, comunicação, e eu acho que isso reflete muito o trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigado por ter vindo aqui, mais uma vez parabéns pelo trabalho que você vem exercendo. Paulo, eu vou te passar a palavra, mas eu tenho duas questões que, se eu não perguntar, eu vou me sentir traído sob o ponto de vista jornalístico. Eu queria que você, muito rapidamente, primeiro, nos explicasse um pouco o que é essa medicina baseada em evidências, ou quem defende isso, quer dizer, essas evidências vêm da onde, são qualquer evidência. Eu queria saber da onde, como é que você tem trabalhado hoje no sentido de dar tecnicismo para evidências, né? Porque me parece alguma coisa um pouco... E depois que você também nos explicasse, desculpa eu te fazer essas perguntas, elas podiam ter ficado no começo do programa, mas é que foram, na realidade, por conta das suas falas, que essa questão da regulação dos procedimentos aprovados internacionalmente. Porque nós todos no Brasil vivemos, exatamente por conta das vacinas, por conta do período pandêmico, uma grande discussão sobre o que eram procedimentos, ou no caso a vacina, que era aprovado em outras agências, e houve uma grande valorização, inclusive, da nossa Anvisa, no sentido de como é que era essa regulação. Então, desculpa eu estar colocando com as suas considerações finais isso, assim, que se você conseguisse nos dizer quem defende a questão da medicina baseada em evidência, que evidências são, e como é que é essa questão de que se o órgão regulador da Alemanha, não precisa, né, não estou querendo fazer nenhum tipo de... Mas aprova, tem que ser aprovado aqui? Era só essa questão. André, primeiro, essa questão da medicina baseada em evidência é uma situação vaga. Ou seja, foi colocada, por isso, o nosso desconforto também com relação a isso. A gente precisa entender e melhor trabalhar qual seria o conceito que eles estão querendo apresentar com essa medicina baseada em evidência. Então, esse é um tema que, com certeza, a gente vai tratar e vai discutir junto ao Senado Federal. Com relação à Agência de Reconhecimento Internacional, é uma agência de avaliação de tecnologia, caso ela tenha analisado determinada tecnologia, tenha sido aprovada lá, aí, uma vez apresentando aqui no Brasil, a gente vai ter que analisar e incorporar, que seria essa a porta de entrada. Automaticamente, Paulo, desculpa eu te perguntar isso. Na lei não fala de forma automática. Na verdade, ficou que o beneficiário iria apresentar à operadora para que a operadora pudesse ofertar aquela tecnologia ao beneficiário. Ou seja, não houve na discussão uma lógica de criar uma câmara dentro da própria agência para que a gente pudesse fazer essa análise, mas acabou não evoluindo, foi retirado essa proposta e o que ficou foi, na verdade, foi essa última, no sentido de que, uma vez apresentada essa tecnologia aprovada lá no exterior para cá, a operadora teria que fazer esse atendimento. Bom, as suas considerações, mas antes de qualquer coisa, boa sorte, hein, nessa sua empreitada, por favor, Paulo. Não, primeiro, vou ser simplista na minha fala. Primeiro, agradecer o convite de vocês, é um prazer, muitos cordiais, enfim, me senti à vontade, voltarei sempre que for convidado, dizer que a agência está à disposição de todos, a atuação regulatória nossa está sempre voltada e estará sempre voltada para essa questão dos desafios que nós temos, que são muitos, nós não falamos muito dos desafios, falamos em situações positivas, mas nós temos desafios grandes pela frente, essa questão do custo na saúde suplementar, que não é característica só no Brasil, é uma característica no mundo, o próprio envelhecimento da população, que em 2050 nós teremos uma estrutura etária mundial envelhecida, a cada 101 idosos teremos 100 jovens. No Brasil, já a perspectiva de 2030, nós teremos um país idoso, ou seja, se considerarmos 60 anos como um país idoso. Então, temos muitos desafios para frente e a agência está voltada nesse olhar, no intuito de tentar fazer com que haja, olhando sempre a previsibilidade como dos pilares que nós temos, a qualidade assistencial, a sustentabilidade do setor, e é isso que a segurança jurídica, a segurança dos contratos, ou seja, é esse ambiente que a gente quer proporcionar dentro do setor regulado, porque é isso que a gente tem, a nossa função e a nossa missão também é essa. Então, estou sempre à disposição.
E agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Fernando. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UcaCast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Belinati e Scarabello Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.